Você confia o seu dinheiro, a sua história e a sua esperança a alguém que prometeu te defender, mas sem nem imaginar, cai num golpe. E quando você descobre que foi enganado, é tarde demais. Brasileiros têm sofrido muitas perdas financeiras com mensagens e ligações de falsos advogados. E não pense que se trata de pequenos furtos digitais, não. Nos últimos 3 anos, este golpe causou um prejuízo estimado em quase 3 bilhões de reais em todo o país. A Ordem dos Advogados do Brasil recebeu quase 15 mil denúncias desde o ano passado. O que antes era um estelionato, agora se tornou uma operação ousada, com quadrilhas que usam e vendem credenciais de advogados para acessar os sistemas online da Justiça. E o número de prejudicados só cresce. Eu sou a Renata Capucci, isso é fantástico. Na nossa roda de conversa, eu e a minha parceira, a produtora Maris Codeler, recebemos o repórter Giovanni Grisotti, responsável pela investigação que o Fantástico mostrou. E para entender como se proteger, a gente conversa também com o advogado José Milagre, especialista em direito digital e perito que vai explicar as soluções jurídicas para proteger o cidadão. Para começar, essa reportagem é chocante pela audácia dos criminosos, que fazem assim como se fosse uma lavagem cerebral, ligam incessantemente para as vítimas para convencê-las de fazer os depósitos, PIX, e ainda usam os prints da procuração e do processo real para dar credibilidade. Exatamente. É um golpe que não vem de hoje, é um golpe relativamente antigo, mas que vem crescendo muito nos últimos anos e que agora se tornou uma espécie de epidemia. Esses bandidos eles conseguem ter acesso aos processos utilizando senhas e logins de advogados reais que permitem acessar as plataformas da Justiça e então dentro dos processos eletrônicos obtém as informações que fazem com que a vítima, que vai receber o contato desse falso advogado, realmente acredite que se trata do defensor dela, na busca por uma indenização, na busca por algum tipo de valor que tenha a ver, por exemplo, com algum órgão federal, com o INSS, por exemplo. Esses golpistas colocam a foto do real advogado, simulam um número de telefone com o DDD da cidade de origem desse advogado, com os dados pessoais das vítimas que estão nos processos. E as informações em si desses processos entram em contato então com essas pessoas, se fazendo passar pelo advogado delas. E geralmente utilizam para isso uma foto no WhatsApp do advogado real, um prefixo de DDD do estado e da cidade onde o advogado reside. Na maioria das vezes se vale de mensagem de texto e aí passa a ludibriar então as pessoas que muitas vezes acreditam que estão conversando com o defensor e fazem depósitos de alegados valores que seriam necessários para, em troca, receber aquela indenização. Para o Grisotti, também para o doutor, isso que você disse, Grisotti, que eles entram em contato com a vítima com um telefone que não é o telefone do advogado, Então, isso já é um alerta para quem recebeu uma ligação, uma mensagem dessa? Com certeza. De cara, a pessoa tem que se dar conta de que aquele número não é o número com o qual normalmente mantém as conversas com o advogado. Não é o número do escritório, não é o número pessoal do advogado. O que faz a pessoa muitas vezes imaginar que se trata do seu defensor é a foto do WhatsApp e o prefixo DDD, que geralmente é da cidade onde de fato o advogado reside. Então resolveria, para não cair no golpe, a pessoa, a vítima, telefonar para o número que ela tem salvo no seu telefone ou para o número fixo do escritório para checar se realmente a mensagem daquela pessoa é do escritório ou do advogado, Mas a pessoa muitas vezes na ânsia de receber aqueles valores, por estarem muitas vezes necessitando daqueles valores, acabam acreditando mediante a promessa de que a indenização ou o precatório vai ser depositado imediatamente após algum tipo de transferência via Pix. E quando as pessoas se dão conta, muitas vezes inclusive perderam todo o dinheiro que elas têm guardado no banco. É muito real. Eu já vi uma colega de trabalho aqui da gente receber uma mensagem dessa e a sorte que o advogado dela
também trabalha aqui na casa, então ela conseguiu encontrá-lo, mas ela ficou realmente muito impactada na hora, porque de fato é um impacto emocional, financeiro nessas vítimas, e é de dar dó, né, Grisotti? O caso da viúva que perdeu 255 mil, acreditando nas promessas do recebimento de uma pensão, é um deles. E a gente ficou na dúvida de onde essa senhora tirou todo esse dinheiro. Às vezes é um dinheiro da vida toda, né? Nesse caso específico, é a economia de uma vida toda, que ela mantinha para uma necessidade de saúde, para algum gasto emergencial que ela pudesse ter, e ela fez mais de 10 transferências. Para cada transferência, o golpista alegava um motivo. O pagamento de uma taxa no fórum, um valor que deveria recolher relativo a imposto na Receita Federal, por exemplo, e essa pessoa sempre acreditava. Ela só percebeu que realmente havia algo errado quando ela gastou o último centavo que ela tinha no banco. Aí ela entrou em contato com a verdadeira advogada e a verdadeira advogada falou: não, isso é golpe, em nenhum momento eu mantive esse diálogo contigo. E tem uma outra cliente dessa mesma advogada que inclusive teve que fazer um empréstimo para pagar as supostas custas processuais que o falso advogado alegava. Então realmente as pessoas acreditam e só percebem que foram enganadas quando elas de fato perderam o dinheiro. E demorou muito tempo, na verdade, para principalmente os tribunais criarem uma ferramenta de proteção, como está sendo anunciado agora pelo CNJ, né? Inclusive no Rio Grande do Sul, o Tribunal Regional do Trabalho vai ter esse segundo fator de autenticação, que é um código que o advogado vai receber pelo celular para poder validar o login e a senha e assim ter acesso ao tribunal, ao processo eletrônico, no início de novembro. E o CNJ agora, então, estabeleceu como normativa de que no mês de novembro todos os tribunais do Brasil vão ter que criar essa autenticação de 2 fatores para evitar que esse comércio de senhas que a gente detectou na internet não continue alimentando e sendo, na verdade, uma matéria-prima para a prática desse golpe. Deixa eu saber, então, do Dr. José, se essa medida aí anunciada pelo CNJ é suficiente para fechar a porta para os golpistas ou ainda é preciso fazer mais? Porque está aí o cerne do problema, né? É justamente o acesso dos criminosos a esses dados sigilosos. Renata, Maria, Grisotti, antes de mais nada, agradecer mais uma vez estar aqui no podcast Fantástico, discutindo mais um tema relevante. Não tenha dúvida que essa pauta ela vai ajudar muito no combate a esse golpe, porque as OABs estão empenhadas, os tribunais também, mas não é suficiente. Então esse alerta nacional que o Fantástico traz, ele vem para contribuir muito para conscientizar não só jurisdicionado, quem tem processo, mas advogado também, muito advogado não fazendo a sua parte, negligenciando com senha, com segundo fator de autenticação, não estabelecendo um protocolo para o cliente com os canais oficiais, e todos esses fatores, eles conjugam para que esse golpe seja um dos principais golpes aplicados hoje no Brasil. O Giovanni colocou muito bem. O processo eletrônico ele começou a ser implantado em 2010, 2011, e nós que atuávamos ali com segurança da informação, na hora a gente identificou que era questão de foco, era só o criminoso começar a focar, porque os processos eles foram digitalizados e com eles nós temos olerites, dados sensíveis, extratos bancários, despachos, documentos pessoais e uma infinidade de outros recursos que hoje podem ser usados para empréstimos, aberturas de conta e para a fraude eletrônica, que é esse crime que nós estamos vivenciando aqui, que aliás tem pena de 8 anos no Brasil, uma legislação alterada em 2021. Ou seja, os criminosos encontraram um manancial de informações. E eu sempre digo que a engenharia social é mais poderosa que qualquer vírus de computador. Antigamente, esses criminosos, eles usavam uma linguagem chula, eles alteravam as decisões, mas tinham erros de português, gramaticais. Hoje não, o bandido está falando a língua do judiciário. As sentenças que nós analisamos aqui, periciamos, as decisões, elas têm alterações sensíveis e com uma linguagem muito bem estabelecida. Além disso, ele se comunica bem, ele entende a língua do judiciário, certamente tem um apoio de alguém nesse sentido. Então, esse é um golpe que ele desabilita qualquer reação da vítima, porque na ânsia, eles não entram em contato em qualquer processo, eles entram em contato ali que tem um julgamento, que tem uma decisão, que já está executando, e na ânsia de receber esses valores, as vítimas são anestesiadas e naquele primeiro momento não checam, como o Grisotti colocou, a foto, se o número é correto ou não,
e caem nesse golpe. E respondendo a sua pergunta, não é só isso que vai resolver. Aliás, é muita pretensão dizer que somente o segundo fator de autenticação ele vai resolver o problema do golpe do advogado. É uma conjunção de vários fatores. Primeiramente, dos próprios advogados em usarem os recursos de segurança que os tribunais disponibilizam, ativar o primeiro, o segundo fator ou o múltiplo fator de autenticação, que hoje existe também. Tipo aplicativo de banco, né, doutor? Perfeito, exatamente. Só agora, Renata, chegou no judiciário o token autenticador. Antigamente a nossa autenticação era ou por certificado digital, ok, ou por senha em um SMS, ou por senha em um código que vai por e-mail. O que nós sabemos é extremamente violável. A gente tem relatos de inúmeros advogados que, mesmo com 2 fatores de autenticação, têm os seus processos acessados indevidamente, e extraídos dados pessoais, extraídos documentos, e os seus clientes assediados. Então não vai resolver. O que teria que ser feito então, doutor? Basicamente, nós precisamos, além desses fatores de autenticação, uma campanha maior da OAB, somente cartilhas são importantes que resolvem. Poderíamos também criar um sistema de autenticação dos tribunais, isso é que eu venho falando há muito tempo. Os tribunais precisam auditar quem acessa os processos, os tribunais precisam estabelecer documentos sigilosos, tem que respeitar a publicidade processual, é uma garantia, mas, por outro lado, preservar o patrimônio e mais controles de quem acessa esses documentos e, principalmente, controle de quem baixa esses documentos. Imagine que o meu cliente recebe lá uma sentença adulterada. Se ele pegasse o códigozinho que tem ali no canto da página e checasse no tribunal, ele iria ver que aquela sentença foi adulterada. Agora, se eu hoje vou pedir ao tribunal quem acessou e quem baixou esse documento, para eu tentar investigar quem, eu não tenho essa informação. Então, eu penso que enfrentar esse golpe do advogado passa, sim, pela autenticação, mas por uma auditoria de quem acessa internamente e externamente esses processos. E, além disso, a OAB poderia também criar um mecanismo de checagem do telefone. Então, recebi uma abordagem de um telefone que tem a foto de um advogado, que é o meu advogado, eu poderia pegar aquele número, consultar numa base, e ali mesmo já teria uma informação, não está associado ao advogado, ou está associado ao advogado. O advogado saberia que tem um número usando indevidamente a sua imagem, a OAB teria uma base de números suspeitos para poder encaminhar as autoridades para investigar. Ou seja, são medidas para aprimorar o combate a esse golpe. Agora, Grisotti, você confrontou diretamente um dos suspeitos, que se passava pela doutora Leandra. Esse é um momento crucial na reportagem, que a fraude é exposta. O que mais te surpreendeu desde o começo dessa investigação? O que mais surpreendeu foi a cara de pau mesmo, né? Porque eu combinei com a vítima que eu me faria passar por irmão dela para seguir nas conversas com o golpista, porque depois dele ter roubado, digamos assim, da pessoa mais de 250 mil reais, ele seguiu enviando mensagens. Mas àquela altura, a vítima já tinha feito contato com a advogada, que nos procurou, e aí que surgiu a ideia, então, da gente entrar na conversa para tentar gravar um áudio, o que não se tinha até então. Porque o golpista, obviamente, que seria muito difícil ele imitar exatamente a voz de uma mulher, no caso da advogada Leandra, então até então ele conversava por mensagem de texto. E aí eu comecei a trocar mensagens com o golpista, e teve um determinado momento que eu meio que escancarei a situação e escrevi o seguinte: olha só, eu tô achando que tu és um golpista. E no que eu escrevi essa frase, ele me ligou. Ele ou ela, né? E aí eu confrontei, me apresentei, falei que eu estava preparando uma reportagem para o Fantástico, e ele tentou me dar uma moral, digamos assim, né? Dizendo que ia me processar, que ia abrir um inquérito contra mim. Imagina, o advogado não abre inquérito, né? Demonstrando até um certo desconhecimento de como que funciona o rito processual de uma investigação criminal, enfim. E foi aí que eu perguntei para ele, mas na verdade tu és um homem. E ele manteve a afirmação de que ele era sim a doutora Leandra, né? E aí a gente conseguiu, através de uma fonte, rastrear a localização desse celular que ele estava utilizando. E ele, em um determinado momento, falou que estaria em Buenos Aires, sem explicar as razões, mas, na verdade, o celular estava funcionando lá em Cuiabá, no Mato Grosso. Então, assim, tudo é falso, né? Tudo é absolutamente falso. Só o que não é falso, num caso como esse, é o prejuízo que a vítima acaba sofrendo, né? Então, vamos torcer para que a polícia consiga descobrir, identificar e, se for o caso, prender esses bandidos. Agora, são inúmeros outros que estão aplicando esse tipo de golpe.
Aqui na redação da RBS TV a gente recebe denúncias semanais. Tem advogados, inclusive, que já receberam o contato de mais de uma centena de clientes, alegando que pessoas estão se fazendo passar por integrantes da banca de advocacia. Então, todo mundo agora está na torcida para que esse segundo fator de autenticação aí que o CNJ está anunciando, pelo menos, ajude a frear um pouco a ação desses bandidos. E algo que é muito grave também, que apareceu não só na investigação da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, que identificou também esse comércio de senhas de advogados vendidos na internet, e também por outras autoridades no Brasil, é que o crime organizado está por trás disso, né? Eu ia te perguntar exatamente isso agora. Qual é a ligação dessa venda, desse mercado clandestino online de venda de senhas e de logins de advogados com o crime, com as facções criminosas? As facções criminosas hoje estão diretamente envolvidas em boa parte dos crimes virtuais que nós temos no Brasil, especialmente porque é muito mais, aspas, seguro para um bandido aplicar um golpe virtual do que, por exemplo, assaltar um banco. E, em segundo lugar, transações financeiras, pagamentos de boletos, tudo hoje é feito pela internet. Tanto que a rede de agências bancárias no Brasil, onde é feito o atendimento presencial, enxugou muito. Então, as próprias facções se deram conta disso e passaram a investir, muitas vezes disponibilizando mão de obra dentro dos presídios nesse tipo de crime. Então, aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, a Secretaria de Segurança Pública, o governo do estado, já se dando conta dessa situação, transformou uma delegacia que é especializada em combate a crimes virtuais numa divisão estadual, tanto quanto o DEIC, o Departamento Estadual de Investigações Criminais, que atua nessa área de golpes presenciais, de assaltos, de crime organizado presencial, agora tem uma divisão especificamente para crimes virtuais, dado o crescimento desse tipo de fraude, não só aqui no Rio Grande do Sul, mas como no Brasil também, né? Com certeza. E além da invasão por logins e senhas, a reportagem revelou que os criminosos estão se aperfeiçoando, estão usando inteligência artificial. O uso da IA, ele adiciona um novo perigo, é mais uma credibilidade ao golpista na hora de falar com a vítima? Com certeza, Maria. Nós temos hoje IAs extremamente realistas. Nós podemos citar várias aqui, mas sabemos já que existem essas IAs extremamente realistas a preços de assinatura muito baixos. E todos esses recursos, não só de clonagem de voz, mas também a partir de uma imagem, geração de vídeo, eles já vêm sendo usados também para quebrar eventual objeção da vítima no golpe do advogado. Então, aquela vítima que oferece uma resistência, não, mas eu queria falar contigo, eu queria que o senhor me explicasse. Hoje, os criminosos eles conseguem já fazer sessões online por comunicadores e ali eles conseguem conversar utilizando a imagem do advogado. E todos estão sujeitos, né? Basta uma imagem pública, uma imagem de boa resolução, para que aí ela consiga ali te dar a movimentação e você conseguir abordar essa pessoa com muito realismo, né? É muito difícil identificar hoje, no primeiro olhar, ainda mais para muitas pessoas, aí nós temos muitos idosos, pessoas que estão aí com processos em andamento, qualquer tipo de modificação. Não só para passar uma certa credibilidade, mas nós já vimos uma variante também ligada às supostas audiências. Então, ele se passa por suposto advogado, agenda uma suposta audiência em que a parte tem que estar presente, a parte abre essa sessão, e ali está vendo o seu próprio advogado, e normalmente ele vai passar um link para ela clicar, acessar, e isso permite o acesso ao dispositivo, captura de senhas, ou ele vai induzir ela a pagar uma guia para a audiência, que deu tudo certo, enfim. Tudo isso estelionato, engenharia. Eles têm um ardil muito bom, uma conversa muito boa, e com essa IA agora sendo usada como ferramenta do crime. Então não é só mais aquela mensagem que chega no WhatsApp, né? Nós temos o risco, inclusive, da vítima ver o seu advogado, falar para ela que saiu uma decisão e aquilo ser um conteúdo sintético produzido por IA. Mas aí como é que faz, doutor? A gente está falando de desafios legais e técnicos assim muito difíceis, né, para combater essas fraudes que utilizam IA. Como é que as pessoas devem se proteger nesses casos? Como é que aquela pessoa pode saber que quem está ligando para ela não é quem a pessoa diz ser? Excelente, Renata. É protocolo de segurança. Então, a advocacia, ela precisa ter essa dimensão. Primeiro, estabelecer os seus canais oficiais de forma clara, né? Muitas vezes a gente gera esse protocolo até no contrato com o cliente. Faz uma orientação, olha, os golpes estão em alta.
esse é o meu telefone. Eu só vou entrar em contato com você por esse canal. E eu não vou te mandar guia antes. Ou seja, você vai entrar em contato comigo, eu vou te explicar no canal oficial. E aí, eventualmente, caso exista alguma guia, eu vou passar para você. Publicidade ostensiva. Cuidado com o golpe do advogado. Então, sempre publicar nos canais oficiais, no site. Isso é muito importante para dar esse conhecimento para o jurisdicionado, para aquele que tem uma ação no judiciário. Isso é muito importante. Muitas vezes os escritórios falham. Os escritórios só vão divulgar depois que são vítimas. E caso o escritório tenha a sua imagem associada indevidamente, é sempre muito importante expor isso. Ó, estão usando esse número efetivamente, não entre em contato, não pague nenhuma guia. Nós temos os nossos canais oficiais, esse não é o canal oficial. E, logicamente, encaminhar para as autoridades. Agora, para as vítimas, para as pessoas, para o jurisdicionado ou potenciais vítimas, né, justamente tomar cuidado com qualquer mensagem de WhatsApp, do judiciário, agendaram uma audiência, estão fazendo uma videochamada com você. Os criminosos agora estão orientando as vítimas a compartilhar a própria tela nos comunicadores. E eles pedem para acessar sites bancários, capturam essas senhas. Então, não dá sequência, não faz nenhum pagamento. A gente tem uma regrinha básica, que é a regrinha dos 2 minutos. Recebeu qualquer ligação de advogado, olha, temos boas notícias, aqui está a sua decisão, olha que maravilha, precisa pagar a guia hoje, é 10%. É 2 minutos. Para, não faz mais nada, não interage com esse contato e busca os canais oficiais, né? São orientações que podem parecer simples, mas ajudam a reduzir muito a chance da vítima cair num golpe desse e pagar para um bandido acreditando que estava pagando para ter o seu valor que tanto tempo aguardou na justiça. Então, é importante reforçar, vamos reforçar como funciona o pagamento na justiça, doutor. Olha, pagamento de guias judiciais, normalmente existem pagamentos de guia, normalmente são para ingresso, coação, e eventualmente custas de execução, mas o que os criminosos fazem é uma bagunça total, eles criam situações que não existem. Olha, você precisa pagar um imposto da sentença. Isso não existe, imposto da sentença. Olha, você tem que pagar a guia para a transferência dos valores. Então, os criminosos, eles inventam taxas que inexistem no Poder Judiciário. Então, é importante que todos que nos ouvem se deparou com essa situação, olha, o senhor tem que pagar isso porque saiu, foi procedente, presta atenção naquele documento. E eu vou dar uma dica que é fundamental. Todo documento hoje que é extraído de um processo eletrônico, ele tem um código, um hash que nós chamamos, que é uma sequência alfanumérica, normalmente está no canto direito. Se você pegar aquele código e ir até o site do tribunal, inclusive o link está no próprio código, você consegue conferir aquele documento. Ali você já vai ter indícios que aquilo é um golpe, porque os criminosos, eles adulteram um documento na maioria das vezes. Então você vai ver que tem ali, saiu a decisão, o processo nem terminou ainda. Então são algumas orientações que as pessoas podem ficar atentas para não se tornar vítima. E, na verdade, diante desse golpe que assola tantas pessoas, qualquer mensagem que você receber com guia para pagamento ou Pix, pior ainda, né? O advogado pedindo Pix, não pague, não interaja, vá nos contatos oficiais do seu escritório de advocacia e faz a conferência. Jamais existe cobrança de Pix. O que nós fazemos hoje? Nós, eventualmente, caso existam guias, a gente justifica, marca uma reunião com o cliente e manda para o cliente a guia do próprio Estado. Jamais recebendo Pix. Pode até acontecer, mas é raro. Mas ali você já vai ter indícios, né? A pessoa fala que tem uma decisão favorável, normalmente a retórica é essa, a narrativa é essa. Boas notícias. Eu sei porque eu já fui vítima, eu tenho mais de 10 casos meus, de clientes meus, que olha, doutor, eu estou recebendo isso aqui, tá certo? Não, tá errado. Mas a gente faz uma propaganda ostensiva. Então, recebeu ali boas notícias, está aqui o Pix, desconfia, não paga de primeiro momento. Mas e se for boleto? Boleto, então, foge com força, porque boleto hoje é totalmente não identificável, é uma prática absurdamente não segura. Eu consigo até maquiar alguns dados do boleto para passar a impressão que é do escritório. Não entrem nessa. Recebeu por comunicador, né? Qualquer tipo de cobrança ou de taxa para o seu processo ser liberado, uma sentença, uma execução, um valor a receber, para ali, não dá mais sequência, registra, não apaga nada e vai buscar os contatos oficiais do seu escritório para checar. Doutor, é possível receber o dinheiro de volta? Essas vítimas conseguem, de alguma forma, em que lugar receber o dinheiro perdido? Excelente pergunta. Vamos lá. Primeiramente é a seguinte, fui vítima. E agora?
basicamente entrar em contato com o seu escritório de advocacia, mas lembrando, né, se o seu escritório adotou todas as posturas, avisava ostensivamente e você especificamente caiu no golpe, responsabilidade do escritório não vai existir no caso concreto. Mas imediatamente você foi vítima do golpe, se foi um Pix, imediatamente acionar o mecanismo especial de devolução, o MED, liga para o seu banco, contesta o Pix. Hoje o MED ele está avançado, a partir do dia 3 de novembro, inclusive, a gente vai ter mais recursos de segurança do MED, inclusive para bloquear contas na sequência, não só a primeira conta. Então é muito importante acionar o MED, é muito importante registrar um boletim de ocorrência e pedir a quebra de sigilo do banco de destino. Não há dúvida que essa conta de destino é uma conta aberta por golpista, certamente contornou os mecanismos de segurança com documentos falsos, e o banco de destino pode ser responsabilizado por não ter auditado a abertura de contas e que serviu para instrumento do crime. Então, a primeira busca que a vítima pode tentar é em relação ao banco dos golpistas, porque no momento do onboarding, que nós chamamos, existem regras para você checar a documentação. E ali certamente passou um laranja, passou um documento falso, e esse banco pode ser condenado a reparar a vítima. Agora, doutor, existe alguma forma segura do cidadão acompanhar o andamento de um processo e saber se o dinheiro foi liberado ou não? Olha, Renata, boa pergunta. A forma mais segura é por meio do seu patrono constituído, né? Então, o advogado hoje ele tem acesso ao sistema de peticionamento eletrônico. É importante destacar que existem vários sistemas no Brasil. Vai depender do estado, a gente tem um sistema diferenciado, e esse é o grande desafio hoje, né? O próprio Giovanni falou do CNJ implantando a medida do múltiplo fator de autenticação, mas isso não vai se aplicar para todos os tribunais. Mas a melhor forma é por meio do seu advogado. Os escritórios que são estruturados, eles têm uma política de envio de andamentos por meio dos canais oficiais. Você tem, inclusive, um número dedicado para que se possa ter informações sobre o seu processo. Ainda é importante destacar que existe a consulta pública. É um pouquinho mais difícil, mas as pessoas que quiserem também podem ir ao site dos tribunais e lá elas vão ter acesso a uma área que nós chamamos de consulta pública. Embora ela não consiga ver todos os termos do processo, ela consegue ali ter informações razoáveis para entender o andamento do processo. Ou seja, busque sempre o site oficial do tribunal ou do fórum onde está ocorrendo o seu processo, ou busque o andamento diretamente com os canais oficiais do seu escritório de advocacia. Para encerrar, Giovanni, você apurou casos semelhantes em outros estados, né? Você sentiu que esse tipo de golpe está se espalhando? Com certeza, tanto se espalhou que um levantamento da OAB Nacional, realizado a pedido do nosso produtor Pedro Rockenbach, apontou 15 mil queixas feitas diretamente às seccionais da OAB em todo o Brasil. O levantamento abrange praticamente todos os estados brasileiros. Então, realmente é uma epidemia nacional. E mesmo com essa medida de proteção aí anunciada pelo CNJ, muito bandido deve ter tido acesso a vários processos de diversos advogados. Então, vamos supor que hoje o sistema judiciário consiga barrar esses acessos indevidos, mas ainda tem muito processo, muito documento na mão de muito golpista. Então, é preciso realmente as pessoas ficarem bastante alertas, porque tão cedo, certamente, zerar esse tipo de golpe, acredito que não vai ser possível. É de norte a sul do Brasil mesmo esse problema. Giovanni Grisotti, nosso colega querido da RBS de Porto Alegre, parabéns pela denúncia. Doutor José, muito obrigada também pelos esclarecimentos tão importantes, porque a gente acredita que quando um alerta como esse vai ao ar no Fantástico e é replicado com informação de qualidade como as que vocês nos trouxeram aqui, mais gente fica sabendo como é que os golpistas agem e, consequentemente, cai menos na lábia desses criminosos. Então, agradeço demais a vocês. Obrigado, Renata. Obrigado, doutor Milagre, Maria. Sempre um prazer participar do podcast. Obrigado, Giovanni. Obrigado, Renata, Maria. Sempre um prazer participar também e na certeza de que contribuímos e que a matéria contribui muito para aumentar a consciência não só de quem tem um processo na justiça, mas também do papel do advogado em conscientizar o seu cliente. Obrigado. Obrigada, doutor. Esse episódio foi editado pela Ana Luísa Marques com supervisão da Perla Rodrigues. Eu e Maria voltamos na semana que vem e nos despedimos marcando já um novo encontro com você aqui no nosso Isso é Fantástico. Um abraço, amigos.